Olá, meus amigos, boa noite. Mais uma semana que estamos aqui juntos, reunidos. Muita alegria que os benfeitores possam estar junto de nós, trazendo muita paz, muito esclarecimento e tenhamos uma noite de muito aprendizado. Boa noite aos amigos que estão entrando aqui, estou acompanhando entrar na sala. Não vou falar o nome de todos, porque nem todos aparecem aqui, né? Nós estamos transmitindo em outras salas, então para não esquecer de ninguém. Mas iniciando então as reflexões de hoje, o estudo de hoje, no livro O Céu e o Inferno, nós chegamos então hoje ao capítulo 10. Semana passada nós falamos, na retrasada falamos sobre os anjos, na passada nós trouxemos a relação dos demônios pela igreja, né, a origem da crença no demônio, o demônio pela igreja, e depois o demônio segundo o espiritismo, qual era a visão da doutrina espírita sobre esses seres. E hoje, dando continuidade, então, agora que nós já entendemos o que são os anjos, o que são os demônios, no capítulo 10, Kardec vem trazer, nesse livro O Céu e o Inferno, a intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Se nós preferirmos, a intervenção dos demônios nas manifestações espirituais. Porque a igreja imaginava que as manifestações espirituais e as manifestações espíritas eram realizadas pelos demônios. Eram seres maus, seres ruins. Né? Então, o fenômeno espírita vinha trazendo ali, o pessoal caiu? Acho que não, né? Voltamos. Então, os fenômenos espíritas atraíam a atenção de vários fatos parecidos que aconteceram por toda a história. Então, quando os fenômenos espíritas, os fenômenos físicos começaram a surgir, a aparecer, eles foram ligados a eventos parecidos que já haviam acontecido ao longo da história. Daí, então, a semelhança que se concluiu que era a mesma causa, que era a mesma coisa, porque eles trouxeram como se fossem parecidos, imaginando que fossem os demônios. Como os fatos eram desconhecidos, então a ignorância começou a imaginar como sendo algo sobrenatural, como sendo algum poder diferenciado, porque eles não sabiam como funcionavam os fenômenos físicos, as manifestações espirituais, e aí começaram então a acrescentar crendices. Daí, dessas manifestações, saíram muitas lendas, um pouco de verdade e muitas mentiras. Então começou a ficar meio bagunçado, porque na verdade eles não traziam a definição, não sabia como isso acontecia. E como a doutrina dos demônios valorizava muito mais o medo através do demônio, da figura do diabo, meio que colocou Deus de lado, Deus esquecido. Então, como poderia ser algo bom, se na verdade só defendiam, só olhavam, na verdade, para as coisas ruins? Não falava das coisas boas, mas as atenções eram apenas para as coisas ruins. E tudo que era bom ou ruim era como se fosse designado do diabo, dos demônios. Tudo passou a ser obra do demônio. Tanto o avanço científico, tanto as descobertas, todas as coisas boas. Então, mesmo que fosse, como que eles iriam na época imaginar que as manifestações espíritas fossem coisas boas, fossem espíritos bons trazendo comunicações, se eles defendiam a existência do demônio em tudo, como se o demônio fosse a peça principal. Colocaram Deus esquecido. E até hoje a gente vê muito isso, né? Nós temos muito mais medo do que a certeza, do que a esperança. E os fenômenos espíritas, então, veio se multiplicando por todos os dias. A gente viu por toda a Europa se espalhando a doutrina espírita, os fenômenos físicos, as mesas girantes. Então foi preciso analisar um pouco mais com a razão, e quando foi analisado, através de experimentações, de estudos, foi confirmado a intervenção inteligente do plano espiritual. Via que ali existia uma inteligência e não era ligado à magia como no passado, que não existia nenhuma inteligência, não existia uma lógica por trás. Pelo contrário,
nas observações que foram feitas, foram possível observar que existia uma inteligência agindo, e agindo sempre dentro das leis naturais, sempre agindo junto com as leis de Deus, muitas vezes mostrando novas formas, novas forças, muitas vezes mostrando leis desconhecidas que antes ninguém conhecia. Então era uma inteligência por trás que vinha trazer um significado. Porque quando nós olhamos para alguma coisa que nós não sabemos como é, e nós não temos noção certa como acontece, nós vamos trazer certos equívocos. E foi por isso que lá atrás essas manifestações foram taxadas como sendo algo ruim. Mas hoje nós já sabemos que essas almas que davam, esses seres que traziam os efeitos físicos, nada mais era do que almas de pessoas que já viviam na Terra, de espíritos que já haviam passado pela Terra encarnados. E uma outra coisa que nós também percebemos é que não havia mais distinção na criação de Deus. Tanto os anjos, como os demônios, como nós, éramos criados iguais e éramos separados pelo grau de evolução que cada um tinha. E justamente sobre esse ponto, como sobre muitos outros pontos que a Igreja traz, que mantém as velhas crenças no passado, ela vai dizer o seguinte: há princípios que não variam há 18 séculos. Por que 18 séculos? Porque aqui nós estamos nos remetendo mais uma vez àquele texto que Kardec traz como referência lá da Pastoral. Esse texto é muito longo, né? Então o arcebispo teceu vários comentários diretamente à doutrina espírita. E hoje nós vamos trabalhar mais uma vez em cima dele. Então, nessa pastoral vinha falando, há princípios que não variam há 18 séculos, porque são imutáveis, ou seja, não mudam. Então nós poderíamos corrigir o texto falando que há princípios que não variam há 20 séculos, porque até hoje a igreja ainda continua nas crenças velhas. Não é? Então, quando ele traz 18 séculos, podemos trazer até os dias de hoje. E o erro maior está justamente em não considerar o progresso da humanidade, menosprezando ali a sabedoria de Deus. Porque muitas vezes, quando olhamos para o sistema colocado, para a interpretação colocada, nós vamos ver um rebaixamento da sabedoria de Deus. Porque nós estamos vendo ali nas crenças um não acompanhamento do avanço da humanidade, um não acompanhamento no progresso científico. E aí nós vamos vendo os dogmas sendo passados e sendo desacreditados. Porque se a ciência prova, se o avanço da humanidade prova diferente, como que eu vou acreditar em algo que quer falar justamente o contrário? E aí a igreja vem trazer algumas definições e falar justamente como ela entende essas intervenções dos diabos, dos demônios, ou dos diabos, né, dos demônios, nas manifestações espíritas. E a citação que nós vamos trazer aqui é um texto até um pouco extenso, mas é justamente as citações tiradas lá da pastoral. Kardec pega e vai analisá-la, justamente qual era a definição da igreja. Mais uma vez, Kardec não concluiu, Kardec não olhou para a igreja e tirou suas conclusões. Ele pegou a nota da igreja, a pastoral da igreja, e em cima do que a igreja falava, ele foi tecendo os comentários. Boa noite, Francisco, que eu vi que entrou agora, Miriam, Rosa, Márcio, Maria, Munira, quanta gente entrando. Sejam bem-vindos, meus amigos. Então, voltando aqui, Kardec vai pegar justamente a citação dessa pastoral e vai trazer para reflexão. Mas vamos ler agora o que essa pastoral trazia. Quais eram os conteúdos? E como ele disse, há 18 séculos não mudava e até hoje não muda. Então, se nós formos analisar justamente a definição da igreja, ela vai estar apoiando isso. E aqui não é uma crítica, é para que nós possamos abrir a nossa mente a fim de entender, trazer novos sentidos, porque às vezes acreditamos em algo
E não paramos para pensar, não analisamos, não buscamos. E desde o começo tenho falado e estimulado para que possamos nós mergulhar no estudo, não trazer como verdade, mesmo as coisas de Kardec, e possamos questionar, olhar, analisar. E é isso que ele vai fazer justamente nesse texto. Nas suas intervenções exteriores, os demônios procuram dissimular a sua presença, a fim de afastar suspeitas. Sempre astuto, seduzem o homem com ciladas antes de algemá-lo na opressão e no servinismo. Então ele vai te falar que as comunicações espirituais, as intervenções exteriores, pertencem aos demônios, que buscam afastar justamente do caminho do bem, afastar os homens do caminho do bem, armando ciladas, não é? Colocando armadilhas, para quê? Para que possa algemá-los, então, através da opressão, do servinismo, e possa encaminhá-lo ao inferno, que era esse entendimento da igreja. Aqui, lhe aguçam a curiosidade com fenômenos e partidas pueris. Além, despertam-lhe a admiração e subjugam pelo encanto do maravilhoso. Então ele vem trazer nessa parte que através da curiosidade dos fenômenos, ele vai trazendo as pessoas justamente pela curiosidade que nós temos, tentando nos encantar pelo que é maravilhoso. Se o sobrenatural aparece e os desmascara, então acalmam-se e solicitam confiança e provocam familiaridade. Então, se o sobrenatural, essa é a visão da igreja pelo Espiritismo, nas comunicações espíritas. Então, se de repente o sobrenatural que ele traz aqui é justamente as comunicações, ele achava que era algo sobrenatural. Então, se o sobrenatural aparece e é desmascarado, como se fosse uma pessoa ali fingindo. Então, se por acaso desmascarasse os fenômenos como sendo uma pessoa, como se estivesse interpretando, ou se fosse um teatro, uma peça de teatro, então ele vai trazer, provocando uma familiaridade, como se fosse conhecido, não é? Ora, se apresenta como divindade e bom gênio. Ora, assimilam nomes e mesmos traços de memorados mortos. Com o auxílio de tais fraudes, dignas da antiga serpente, falam e são ouvidos, dogmatizam e são acreditados. Misturam com suas mentiras algumas verdades e incultam o erro debaixo de todas as formas. Eis o que significam as pretensas revelações do além-túmulo. Então ele vem falando das artimanhas que o demônio faria através das comunicações para poder justamente pegar, né, o homem, a humanidade, e encaminhar para o mau caminho, para o inferno, né? E é para tal resultado, e aqui ele vai trazer remetendo lá a Moisés, né? E é para tal resultado que a madeira e a pedra, as florestas e as fontes, o santuário dos ídolos e os pés das mesas e as mãos das crianças se tornam oráculos. Que eram os oráculos, né? Quem a gente podia se consultar. Então ele vai falar que tudo, desde as florestas, das pedras, das crianças, da madeira, tudo poderia ser consultado. Porque na época de Moisés, ele traz referência justamente à época de Moisés, como se nós perguntássemos e todos os objetos pudessem responder. Enganar e perverter, tal é em toda parte e de todo o tempo o supremo objetivo dessas manifestações. Os resultados surpreendentes dessas práticas ou atos ordinariamente fantásticos e ridículos não podem provir de suas virtudes intrínsecas, nem da ordem estabelecida por Deus. Só pode ser atribuído ao concurso das potências ocultas. Então, não é algo de Deus as comunicações. É justamente o concurso das potências ocultas, do lado oculto dos demônios. Tais são os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias pelo processo aparentemente inofensivo do magnetismo, como das mesas falantes.
Aí ele vai falar que as mesas falantes trazem um processo ali que parece inofensivo, mas que não é. E aí ele já traz falando um pouco do magnetismo, não é? Por meio das operações da moderna magia, a moderna magia ou as manifestações modernas é justamente as comunicações espirituais. Então ele vem por meio das operações da moderna magia ou das comunicações espirituais, vemos reproduzir-se no presente as evocações, as consultas, as curas que ilustraram os templos dos ídolos e os astros das sibilas. Como no passado, interrogaram-se a madeira e esta respondia. Mandava e ela obedecia, isso em todas as línguas e sobre todos os assuntos. Acham-se a gente em presença de seres invisíveis, a usurparem nomes de mortos, e cuja pretensa revelação tem o cunho da contradição e da mentira. Formas inconsistentes e leves, aparência rápido e repentina, patenteados dotados de forma sobrenatural. Ele vai trazer como se fosse algo sobrenatural, mais uma vez, né? Quais são os agentes secretos? Então aqui ele está interrogando. Quais seriam os agentes secretos por trás desses fenômenos? Quais são os agentes secretos desses fenômenos? Os verdadeiros atores dessa cena inexplicável? Então aqui ele traz é inexplicável porque não compreendia. Quem estava por trás disso? Quem eram os atores? Não é? Os anjos não aceitariam tais papéis indignos, como também não se prestariam a todos os caprichos da curiosidade. Então, os anjos, os espíritos superiores, como nós já estudamos, já falamos passado, não aceitariam essas brincadeiras pueris, responder às curiosidades. As almas dos mortos que Deus proíbe evocar, essas demoram no lugar que eles designam a sua justiça e não podem, sem sua permissão, colocar-se às ordens dos vivos. Então, se Deus não permite, os demônios não podem se colocar às ordens dos vivos. Assim, os seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do ímpio não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, porém, fatores do erro e agente do inferno. Então, aqui ele vai colocar que essas pessoas, os seres misteriosos aqui, que vão até os ímpios, né, até os pecadores, eles não são enviados de Deus, são enviados do inferno, são agentes do inferno. Apesar do cuidado com que se ocultam sob os mais veneráveis nomes, eles traem-se pela nulidade da sua doutrina, pela baixeza dos atos, incoerência das palavras. Procuram apagar do símbolo religioso os dogmas do pecado. Ou seja, esses espíritos que vêm comunicar, o demônio, né, procura apagar os símbolos religiosos da igreja, os dogmas do pecado original, da ressurreição do corpo, que trazia a reencarnação, não é? Da eterna pena, ou seja, não tem mais as penas eternas, onde toda a revelação divina, para subtrair as leis, a sua verdadeira sanção e abrir ao vício de todas as barreiras. Então, porque se não tivesse esse medo, né, esses dogmas, o pecado original, a ressurreição, as penas eternas, o inferno, não é? Então, não teria mais barreira, abriria a porta para os vícios, romperia todas as barreiras. A incredulidade de nosso século facilitou-lhe o caminho. Assim, possam as sociedades cristãs, por uma sincera dedicação à fé católica, escapar ao perigo desta nova e terrível invasão. Então ele vai trazer a incredulidade do século que eles passavam. Mas por que eles passavam um período de incredulidade? Da onde vinha essa incredulidade? Justamente porque os dogmas, justamente porque a doutrina da igreja, a igreja, não trazia mais as respostas que eles buscavam. Então as pessoas deixavam de acreditar. Não tinha mais base, não tinha mais fundamento. E aí ele vai colocar que somente a fé dedicada,
ou a dedicação à fé católica que vai permitir escapar do perigo dessa terrível invasão, como se fosse uma invasão dos demônios. Então, se nós tivéssemos a fé verdadeira católica, nós conseguiríamos escapar dessa invasão. Toda essa teoria, quando nós analisamos, ela se baseia no quê? Ela se firma no quê? Justamente na distinção de que os anjos e os demônios são seres distintos dos homens, como se eles tivessem sido feitos separados, com privilégio. Então, conclui-se que as manifestações dos demônios, como ele traz, é justamente as manifestações dos espíritos que nós conhecemos hoje. E é mais do que provado pela observação, pelo experimento, de que essas comunicações de fato existem. Né? Nós espíritas sabemos dessas comunicações, desse intercâmbio espiritual. Mas nós não vamos falar disso hoje. Nós podemos falar em outras oportunidades. Nós vamos olhar mais ao ponto do que a igreja falava e quais são essas manifestações, como elas aconteciam e quais eram as nossas interpretações, trazendo inclusive para o dia de hoje. Então, por um instante, vamos imaginar tudo isso que foi lido, tudo isso que foi falado, como sendo algo verdadeiro, como se essa teoria dessa pastoral fosse realmente verdade. Vamos trazer alguns argumentos e vamos olhar a base, ver se nós conseguimos manter o nosso argumento sobre alguns questionamentos. Então, primeiro, segundo a igreja, nós tínhamos 3 categorias de anjos, lembra? Eram 3 categorias de anjos, em cada categoria, mais 3 subcategorias. Mas a primeira categoria, ela vinha tratar justamente do céu, exclusivamente das coisas do céu. A segunda categoria, ela vinha justamente governar o universo. E a terceira categoria era responsável pela terra, ocupava a terra. E 1/3 desses que ocupavam a terra se rebelaram e viraram os demônios, e 2/3 ficaram como anjos, protetores, anjos da guarda. É essa a definição que nós trazíamos. Somente uma parte dos anjos se revoltaram. E a pergunta inicial que fica é justamente pela igualdade de Deus e pela justiça de Deus, por que os anjos bons não se manifestavam? Apenas os demônios se manifestavam? Quais seriam os privilégios que o demônio tinha que poderia se manifestar e os bons espíritos não? Que os anjos não? Porque se os demônios podiam fazer o mal, os anjos, que eram o dobro, era 2/3, por que eles não podiam? Então, pensemos aqui em alguns fatos, né? Os demônios, eles receberam, quando eram anjos, algumas faculdades superiores. Alguns poderes angelicais, como é colocado pela própria igreja. Eles não perderam esses poderes? Quando eles deixaram de ser anjos, Deus permitiu que eles ficassem com esses poderes? O objetivo desses anjos rebelados realmente é desviar os homens do caminho de Deus? É levar os homens ao inferno? E realmente eles ficam tentando arrebatar os homens para outro caminho? A pergunta inicial aqui, se esses espíritos, através das comunicações inteligentes, falavam das leis naturais, falava da moral, falava do caminho certo, do caminho correto que nós deveríamos seguir, começa aqui já ter uma diferença muito grande. O próprio demônio queria que nós fôssemos para o caminho do bem, porque os conselhos que recebia, muitos não eram ruins, muito pelo contrário, eram de instrução. Então já começa aqui. Qual seria o motivo, né? Porque muitos dos demônios apresentados, eles vinham trazer a necessidade de adorar a Deus, de renunciar o mal. Quantas comunicações nós olhamos nesse teor, trazendo um teor moral de transformação. Então fica meio estranho.
Os demônios querendo conduzir os incrédulos, os ateus, ao encontro de Deus. De duas, uma. Ou os demônios estão trabalhando contra eles mesmos, ou nem todas as manifestações espirituais, as manifestações modernas, eram realizadas pelos demônios. Nós sabemos que por ignorância, pelo desconhecido, acreditavam que tudo era obra do demônio. E isso acontecia muito mais do que hoje. Mas hoje isso ainda acontece, porque o progresso intelectual é muito lento. Então nós ainda vimos isso acontecer, não é? A gente presencia isso diariamente. Lá na pastoral, ele ainda vai trazer essa citação. Eles propagam o erro de todas as formas, e é para obter esses resultados que a madeira, a pedra, as florestas, as pontes, o santuário dos ídolos, os pés das mesas, as mãos das crianças se tornam oráculos. Oráculos, de novo, é aquele em que eu vou perguntar e eu obtenho resposta. A pastoral faz uma referência a Moisés, mas talvez essa pastoral tenha esquecido de uma citação de Jesus, que está lá em Atos dos Apóstolos, que vai dizer o seguinte: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vosso filho e vossa filha profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesse dia eu derramarei do meu espírito sobre os meus servos e servas, e eles profetizarão. Qual o sentido dessa palavra do Evangelho? Quando nós olhamos para Moisés, que é um período muito lá atrás, muito primitivo, que ainda não tinham tantas descobertas, e quando nós trazemos para o Evangelho do Cristo, quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, qual fica mais confortável ao dia de hoje? Não nos remete a Pentecostes, ao ato, à lembrança do Pentecostes? Que foi também ali a experiência da mediunidade, explodia a mediunidade de xeroglossia sobre todos os apóstolos. Xeroglossia, eles poderiam falar diversas línguas, eram entendidos por diversos idiomas. Pedro, que era envolvido ali com uma força superior, nessa oportunidade, inclusive, lança a pedra fundamental da primeira igreja cristã do planeta. E às vezes imaginamos que a igreja é a igreja como nós conhecemos. Não. A igreja do passado eram nas casas das pessoas. Não é a igreja propriamente dita como nós conhecemos hoje. Então, conforme Pedro vai falando no discurso de Pedro, ele demonstra uma ação programada do plano espiritual superior. Todos são envolvidos, todos começam a falar. E naquele momento, então, eles se transformam em cartas vivas do Evangelho, como nós conhecemos na passagem. É o plano superior coordenando esse movimento. E os pontos luminosos que se encontravam sobre as cabeças eram justamente os efeitos físicos. Eram os espíritos que se mostravam apenas o necessário a serem percebidos e que ficaram conhecidos como sendo as línguas de fogo. E justamente a mediunidade permitiu os estrangeiros que ali estavam, povos de diversas regiões, entenderem no seu idioma as maravilhas de Deus, a mensagem de Deus. Então a preleção de Pedro ali naquele momento, em Pentecostes, assinava o marco do Evangelho. Após a partida do Cristo, mas pela mediunidade, pela manifestação moderna, pela manifestação dos espíritos, do Espírito. E justamente no seu discurso, ele vai falar da importância da mediunidade, que caracterizaria ali um novo ciclo para a evolução da humanidade. A humanidade terrestre nunca mais seria a mesma a partir daquele momento. Abria-se então um campo imenso. A partir daquele momento começava então a abrir os olhos, a abrir os sentimentos para essa interconexão entre os planos, essa troca de informação entre os planos.
Cristo vem trazer, vem mostrar como sendo algo natural esse intercâmbio. Então, nesse momento, os apóstolos tomados não foram contrários à ideia, muito pelo contrário. Anunciaram como sendo uma graça de Deus e não como sendo uma obra do demônio, porque já viviam com Cristo, já conseguiam entender e ver o lado bom. Por que então nós não podemos ver a mediunidade, as comunicações, as intervenções espirituais como ações de Deus em nossa vida? E aí, trazendo mais um argumento sobre a pastoral. Através dessas práticas da magia moderna, vemos se reproduzirem entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas que celebraram o tempo da idolatria e a gruta de Sibilas. Então, aonde que a gente vê nessa passagem a magia? Nós vamos ver justamente a evocação dos espíritos. É bem diferente da magia do passado. Nós estamos falando aqui de comunicações espirituais, evocações de espíritos. Porque na magia, quem crê nessa prática? Nós espíritas sabemos muito bem como funciona. Nós sabemos qual é o mecanismo envolvido nisso tudo. O espiritismo também não aceita, também não defende isso. Mas na época que surgiu a magia, não tinha o espiritismo. O espiritismo veio muitos séculos depois. Muitos séculos depois. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Imaginavam, então, que eram seres dotados de superpoderes, enquanto não eram. Era apenas o intercâmbio sendo realizado. Imaginavam, então, que poderiam ser chamados a todo momento na magia para poder receber favores pessoais. Mas hoje nós sabemos, como já falado, que os espíritos da codificação, dos efeitos físicos, são almas de homens que já foram encarnados na Terra. E nós sabemos também que a evocação espírita tem como objetivo a melhora moral da humanidade. Então tem uma diferença muito grande. Uns trabalham com a magia como compreendem com espíritos pueris, a doutrina que vem modelando a humanidade, trazendo o objetivo de melhora para a humanidade, é assessorada pelos bons espíritos. E aí Kardec vai trazer, nesse capítulo em especial, muitas referências do livro dos médiuns, justamente para mostrar como funciona esse mecanismo, como funciona essa comunicação, como algo natural, como algo simples. E ele vai trazer: não há nenhum meio de coagir um espírito a vir contra a sua vontade. Então, se um espírito não quiser vir conversar conosco, numa reunião, não tem maneiras de coagir, não tem formas, né? Se ele for igual ou superior em moralidade, não temos nenhuma autoridade sobre ele. Mas se ele for inferior, nós até podemos trazer, desde que seja para o bem comum, sempre apoiados pelo espírito superior. Começa por aí. Então nós não podemos simplesmente querer evocar qualquer espírito para conversar e trazer. Pelo contrário. A mais essencial disposição para a evocação é o recolhimento, quando se quer lidar com espíritos sérios. Com a fé e o desejo do bem, é-se mais fácil para evocar, ou seja, para chamar os espíritos superiores, elevando a alma por alguns instantes de recolhimento. No momento da evocação, é possível identificar-se com os bons espíritos e dispô-los a vir. Então aqui Kardec vai colocar: não é simples como nós imaginamos as comunicações. É algo simples, sim. Mas não é assim, eu penso, logo um espírito superior vem me trazer uma comunicação. Não. Qual é o nosso desejo? Primeiro passo, é um desejo no bem? Ou é um desejo que vai trazer interesses pessoais?
Então, por qual motivo eu estou chamando? Por qual motivo eu estou evocando? E depois, é preciso elevar a alma. É preciso ter o recolhimento. É preciso ter o tempo para que a gente possa se identificar com os bons espíritos. Preciso primeiro, qual é o nosso desejo? Qual é o nosso objetivo? E depois é preciso elevar a nossa alma. Estar em estado possível de recebimento para ter esses bons espíritos chegando até nós. Nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou repelir os espíritos. E aqui nós vamos observar dentro do movimento espírita, Kardec, né? Então Kardec vem trazer que nenhum objeto, nem medalha, talismã, nada consegue atrair ou repelir os espíritos. Porque a matéria não tem nenhuma ação sobre eles. Acho que tinha travado, mas voltou, né? Então, nenhum objeto ou medalha ou talismã tem propriedade de atrair ou repelir os espíritos. Por quê? Porque a matéria não tem ação sobre os espíritos. O que é espírito? É espírito. O que é matéria? É matéria. Um bom espírito, um espírito superior, nunca vai nos aconselhar a ter um talismã. Muito pelo contrário. Porque a virtude dos talismãs nunca exigiu, né, nada espiritual. Muito pelo contrário. Ele partiu justamente da imaginação das pessoas. Aí eu imagino isso, então eu vou indicar isso. Então Kardec coloca que não tem como. Nenhum talismã, nenhuma peça, nenhum objeto vai ter influência sobre o espírito. Não há fórmulas sacramental para a evolução, para a evocação dos espíritos. Então, não tem sacramento, não tem fórmulas secretas. Todo aquele que pretende estabelecer pode ser taxado de charlatanismo, porque não tem fórmulas nenhuma. Então você vê vários trejeitos, várias fórmulas, várias regras, e isso não cabe dentro da comunicação. Nós podemos identificar como sendo charlatanismo, porque a forma não é nada. Para o espírito, uma forma não é nada. Então nós pensamos o quê? Para nós termos uma conversa, é apenas ter um ambiente agradável e iniciarmos a nossa conversa. E outra coisa, a doutrina vai trazer que a evocação, o chamar, o pensar, o mentalizar, deve ser feito sempre em nome de Deus. Outra coisa importante, né? Kardec coloca, os espíritos que marcam encontros em lugares tenebrosos, né? Assustadores, fora de hora, em hora não apropriada, são espíritos que estão se divertindo às custas de quem está escutando. É preciso ter cuidado, porque os bons espíritos não vão marcar em lugares perigosos, muito pelo contrário, vão ter as comunicações em locais seguros, nos centros espíritas, em locais preparados, que traz ali uma segurança fluídica, energética, espiritual, mental de quem ali está conversando. Então, se for algo em algum lugar assustador, tenebroso, numa hora muito diferente da convencional, não é um bom espírito se comunicando. Não há dias nem horas mais propícios à evocação. Aqui é importante, não há dias nem horas, mas também não é a todo momento. Então, é muito diferente isso, né? Porque não há dias e nem horas. Porque tem muita gente que fala, não, a comunicação só ocorre tal dia, tal hora. Não é evangelho no lar que nós estamos falando. Estamos falando de comunicações com espíritos superiores. Então, eles veem a comunicação. Não é tão regrado quando nós imaginamos. É uma conversa, é um diálogo positivo que traz boas instruções. Então não tem dia e nem hora. Eles estão dispostos a nos ajudar sempre. Mas também não é a todo momento que nós vamos ficar pedindo, evocando, porque isso não vai acontecer. E aí Kardec traz lá do livro que é o Espiritismo, que é um livro belo, que deveríamos todos ler, que traz a essência da doutrina na simplicidade. Se aqueles que falam do Espiritismo sem o conhecer
tivessem dado o trabalho de estudar, teriam poupado o esforço da imaginação. Então ele vem trazer que foi justamente pela ignorância ou pela má vontade que muitos preferem falar mal da doutrina, falar mal das comunicações. E aí ele traz que os médiuns em si recebem as comunicações sem sair do seu estado normal. Lógico que nós damos a permissão, mas não é nada fora do estado normal que nós entendemos. É com segurança, é simples, é um estado natural, como se estivéssemos nós falando com pessoas vivas. Embora falando com pessoas com espírito sem o corpo carnal, sem o corpo material, mas é como se estivéssemos nós falando com pessoas vivas. Mas é um diálogo espiritual. Muitas vezes nós também encontramos pessoas que querem descobrir o futuro, consultar o futuro. E aí Kardec vai trazer que o futuro deve ser oculto ao homem. É apenas em casos raros que Deus permite a sua revelação. Kardec coloca: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade para o futuro. E nos cabe uma pergunta, nesse momento que estamos passando. Mas os bons espíritos não poderiam revelar nenhum avanço científico, nenhuma descoberta que pudesse ajudar a humanidade? Em momentos que estamos passando tão importantes, será que não poderia ser revelado através de uma consulta espiritual? Qual é a vacina correta? Qual é a formulação correta? Qual é o futuro que nos espera? Será que os bons espíritos não nos trariam isso nas comunicações? E ele coloca que a ciência é a obra do gênio. Não se deve adquirir senão pelo trabalho, pois é pelo trabalho que o homem avança. Então, é preciso que o homem trabalhe nas descobertas. Lógico que eles vão trazendo a intuição, vão trazendo o caminho, vão ali fazendo aflorar a inspiração, mas eles não trazem pronto. É preciso ter o trabalho. O mesmo vai ocorrer nas invenções, nas descobertas da indústria, no avanço da humanidade. Eles não trazem pronto. Quando chega o tempo, eles vêm, escolhe, ajuda ali a pessoa mais preparada, então vai mostrando o caminho. Mas que a pessoa se fez buscar, porque a pessoa se deu o trabalho de se preparar para isso, se mostrou interessado no caminho do bem. Nós sabemos que tem tanto o caminho do bem como o caminho do mal, né? Os espíritos não podem fazer descobrir tesouros escondidos? Não. Os espíritos superiores não se ocupam dessas coisas. Mas os espíritos inferiores, sim. Mas não mostram, porque também não sabem onde estão os tesouros escondidos. Mas muitas vezes fica brincando, falando, mostrando, instigando a pessoa a procurar, e muitas vezes em locais opostos, que não é o correto, porque eles também não trazem essa informação. Se a riqueza tem que chegar a alguém, ela vai chegar por meios naturais, pela lei natural, e não de outra forma. Então não adianta a gente ficar buscando, a gente vê muita gente buscando respostas, e ela vem com o tempo. O Espiritismo esclarece-nos as propriedades do fluido que são os agentes e os meios de ação do mundo invisível. Nos dá a chave de uma quantidade de coisas inexplicadas por qualquer outro meio. E aqui ele vai trazer justamente a propriedade dos fluidos. Podemos falar também do magnetismo, que muitas coisas que nós desconhecemos, quando nós passamos a ter consciência desses elementos, dessas forças, dessas leis, nós começamos a entender, compreender como as coisas funcionam. Deixa de ser um mistério e passa a ser uma realidade, ser algo normal, natural. Certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações ou das conversas espirituais. Há as que creem que eles consigam em fazer voltar os mortos. Quantas pessoas, hoje já não nem tanto, mas no passado, quantas pessoas imaginavam conseguir trazer os mortos de volta?
trazer os mortos à vida? E a doutrina nos fala que não, que uma vez que o corpo já está enterrado, não tem como trazer de volta. Uma vez que o corpo já foi desligado do espírito, não tem como trazer de volta. O espiritismo nunca trouxe de volta nenhum corpo material à vida. Depois que morreu, morreu. Separou do espírito, não tem mais como unir. Operando uma vez a separação ali das energias, não tem como recompor novamente. E Kardec vai trazer justamente essa passagem, porque acreditavam que através da magia conseguia trazer. Então é por isso que ele traz. Então, os princípios do Espiritismo não têm nenhuma ligação com a magia. Quando nós olhamos aqui o que Kardec colocou no livro dos médiuns, que é um guia, uma orientação para as comunicações espirituais, Kardec deixa bem claro, é um guia, é um guia de orientação, não precisa ser regra, mas é como a doutrina encara as comunicações, como a doutrina entende as comunicações, através das observações, nós vamos entendendo. O Espiritismo não tem nada a ver com a magia. Não há espíritos de ordens diferentes dos homens, muito pelo contrário. Que não há meio de obrigar um espírito a vir conversar com a gente. Que não há formas cabalísticas na doutrina espírita. Não há forma fácil, não há fórmula fácil de enriquecer. Não existe milagres, não existe adivinhações, não existem aparições fantásticas. Nós vamos vendo que a doutrina espírita traz a comunicação muito séria. E a pergunta é, mas a igreja sempre fez questão de afastar a mediunidade como sendo algo ruim. A igreja sempre colocou a mediunidade afastada do bem, enfatizando que era coisa do demônio. E poderíamos perguntar, mas por quê? Porque realmente não conheciam? Porque hoje já é possível conhecer. Lá no passado, talvez não. Mas os princípios continuam o mesmo. E se nós parássemos para pensar, as informações trazidas pelos bons espíritos ia muito contrário à ideia de poder. Então a igreja sempre quis ter o poder, ela sempre buscou o poder. E os bons espíritos traziam ideias que iam contra esse poder. Os espíritos superiores quebravam o dogma da doutrina do medo, não é? E se não tem o medo, como que eles conseguem controlar os ignorantes, as pessoas que não têm conhecimento? Talvez seja por isso que a igreja associa essas comunicações ao demônio, para continuar tendo poder. Quais são os agentes secretos desses fenômenos e os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não aceitariam fazer esse papel. Então, quais são os agentes, né? Eles vão falar eles falam dos efeitos físicos, né? Como acontece? Quais são os autores dos efeitos físicos? Poderíamos substituir aqui, então, como ele colocou que os anjos não aceitariam fazer esse papel indigno, poderíamos substituir os espíritos superiores também não. E quando nós olhamos para alguns efeitos físicos, eles são pouco dignos. Então nós podemos trazer que não são de espíritos superiores, são de espíritos inferiores, que ainda habitam no mal. Então tem uma diferença muito grande. E poderíamos perguntar, e as curas, as aparições, que estão registradas de fato nos livros santos, como sendo os milagres dos anjos e dos santos? Como seria explicado? Por que será que esses anjos haviam parado de atuar no bem? Por que essas mesmas obras no passado eram trazidas como milagres, milagres santos, e hoje não mais? Por que na mão da igreja é algo que é trazido com tanto esplendor, como sendo algo tão belo, e na mão de outras religiões é visto como algo, como produto do demônio? Onde está a diferença disso? Valemos refletir sobre isso. Porque da mesma maneira que nós temos os anjos e os demônios classificados na igreja, o Espiritismo vai trazer espíritos superiores e inferiores. Então nós entendemos a obra de qual é, o que os bons espíritos querem nos trazer, o que os maus espíritos estão
a tentar nos colocar. Há uma diferença muito grande. E a própria linguagem, a maneira como eles interagem, nos traz muito claro isso. Os espíritos superiores trazem sempre uma comunicação muito digna, muito nobre, muito lógica, sempre com palavras úteis, nunca inúteis, e nunca eles entram em contradição. Já espíritos superiores, na sua linguagem, traz uma linguagem toda ignorante, toda orgulhosa, soberba, grosseira, arrogante, por vezes entra em contradição. É fácil trazer essa distinção. Os espíritos superiores vão trazer comunicações inteligentes, comunicações com instruções. Os inferiores não. Muitas vezes vão trazer fenômenos físicos, manifestações físicas, que hoje muito pouco se tem. Mas os inferiores estão ligados mais às manifestações físicas. Então o Espiritismo separa muito bem essas comunicações, muito bem esses fenômenos, como sendo fenômenos de comunicações úteis e as descartáveis. As úteis, aquelas que vêm através dos espíritos superiores, que trazem uma boa mensagem. E os dos espíritos inferiores, como sendo mensagens descartadas. Então, há uma diferença muito grande. É fácil, é nítido, quando para analisar as comunicações. As almas dos mortos, que Deus proíbe consultar, permanecem na morada que sua justiça lhes designou, e elas não podem, sem sua permissão, pôr-se às ordens dos vivos. Aqui a igreja está correta. Os anjos, a igreja está falando que os anjos não podem agir sem permissão de Deus. E o Espiritismo também. O Espiritismo só admite as manifestações das almas com permissão de Deus. Entanto que nas comunicações, nas reuniões espirituais, quando vai ter a comunicação, que Deus possa estar conosco, que Deus nos dê a permissão, não é? Rogamos a Deus, pedimos a Deus, não é? Porque Deus controla tudo isso. Mas o Espiritismo vai um pouco mais além, um pouco mais rígido ainda, e vai dizer que não apenas as comunicações dos anjos, colocados pela igreja, dos bons espíritos, mas dos maus espíritos também, só acontecem por permissão de Deus. Porque a igreja aqui coloca que os demônios estão livres, eles estão agindo sem o controle de Deus. E a doutrina espírita não. A doutrina espírita traz que Deus é o Todo-Poderoso. Tudo que acontece é porque é permitido por Deus, tanto as comunicações boas como as comunicações inferiores. Tudo está ligado, tudo depende da autorização de Deus. Como nós colocamos, os espíritos, eles vêm, eles são evocados, mas eles não vêm voluntariamente. Aliás, eles vêm voluntariamente. Eles não conseguem ser coagidos a vir. Por quê? Porque eles obedecem à vontade de Deus. E Deus nos dá o quê? O livre-arbítrio. Então, tem uma diferença muito grande. Deus fala, poxa, mas por que Deus permite, então, que os maus espíritos ajam? Porque ele permite que os espíritos tenham o livre-arbítrio. Então, eles conseguem agir, interferir. Então, eles vêm de forma voluntária, eles agem de forma voluntária, e não sob pressão. Os espíritas, Kardec vai trazer o livro dos médiuns de novo. Os espíritas estão tão convencidos de que não têm nenhum poder direto sobre os espíritos e nada podem obter deles sem a permissão de Deus. E quando chamam um espírito qualquer, dizem: peço a Deus Todo-Poderoso que permita a um bom espírito se comunicar. Aqui ele fala das reuniões, e trazendo até referência na época da codificação, como ele fazia e como hoje nós deveríamos fazer. Trazer graça a Deus e entender que Deus está à frente disso. Deus comanda isso. Porque se assim não fosse, isso já não teria acontecido. E Kardec vai trazer, lá no item 203, ainda do livro dos médiuns, ele vai trazer sobre o desenvolvimento da mediunidade. O início da mediunidade, quando está aflorando a mediunidade.
Então é um desejo natural ali de todo aspirante médium, de todos que começam a desenvolver a mediunidade, querer conversar, confabular com os espíritos, buscar espíritos de pessoas familiares, pessoas que eram caras, que tinham uma amizade, mas não é bem assim. Então, nós precisamos entender que tudo segue uma lei natural. É preciso estar preparado, é preciso ter as energias preparadas, ambientes preparados. Não é assim como a igreja traz, que a todo momento o demônio está lá querendo nos desviar. Não é assim. Depende muito da nossa vibração, do nosso pensamento, da nossa ação, como nós nos posicionamos, tanto para os maus como para os bons. Tudo depende da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, da energia, do preparo, do nosso desejo central, por bem ou por mal. Então, as acusações que a igreja trazia, né, contra a vocação dos espíritos, não atinge diretamente o espiritismo. Muito pelo contrário. Atinge diretamente a magia, lá da época de Moisés. Como é mal compreendida a doutrina espírita pela própria igreja. Não é? Então, é preciso, nós espíritas também, antes de acusar, antes de criticar, conhecer os fatos e mais a fundo, olhar, analisar. Não precisamos criticar a religião do outro. Podemos analisar, interpretar e mais a fundo, falar isso está certo, isso está errado. Mas é preciso conhecer os fatos, conhecer a verdade. E ainda trazendo referência lá na pastoral, os seres misteriosos que ocorrem assim ao primeiro apelo dos ímpios, como do fiel, do crime como da inocência, não são nem enviados de Deus, nem os apóstolos da verdade e da salvação, mas os adeptos do erro e do inferno. Então ele vai falar que os seres misteriosos que vêm ao primeiro apelo, ao primeiro pedido de ajuda, esses seres espirituais não estão amando de Deus, estão amando do inferno. É justamente os adeptos do erro. Por essas palavras podemos entender, então, que Deus não permite que os bons espíritos nos ajudem os necessitados. Pelo contrário, né? Deus vai enviar espíritos bons a fim de ajudar aqueles que necessitam, e não vai enviar espíritos maus a fim de afundar ainda mais, a fim de prejudicar ainda mais. E a reflexão aqui, para que servem então os anjos se ele não usa benefício a ninguém que precisa? Estamos nós jogados aos demônios, às más comunicações, às más manifestações modernas. Para que servem os anjos? Não parecem aqui mais a imagem do rico egoísta que deixa o pobre morrer à sua porta com fome? Muitas vezes esquecemos das falas do Cristo, como lá atrás e como agora, e Cristo vem falar que ele não veio pelos sãos, mas ele veio pelos doentes. Então, qual é a surpresa nossa em aceitar que os espíritos superiores venham ajudar os espíritos inferiores? Isso acontece, isso é natural, isso é normal, isso é o que deve acontecer. Deus está nesse comando e é por isso que os espíritos superiores conseguem acessar os espíritos inferiores. Então é preciso agradecer a Deus a todo momento, porque a todo momento somos nós visitados pelos espíritos superiores, que nos ajudam, que nos trazem coragem, que nos trazem esperança. E mais uma vez, quando olhamos aos anjos, mais propriamente aos anjos da guarda, por que eles não nos ajudam? Por que não podem usar dos métodos mais efetivos, mais diretos? Por que somente o mal foi dado essa condição de agir em todos nós? Se assim fosse, nós teríamos que considerar que os maus espíritos, ou o demônio, ele presta um serviço muito melhor à humanidade. Pois se esses espíritos que trazem comunicação, nos trazendo a boa nova,
são o retrato dos demônios, são os demônios agindo, eles trabalham muito mais do que os anjos. Aliás, os anjos se afastaram então do bem, se assim o foi. Porque vários espíritos superiores nas comunicações trazem a mensagem do Evangelho, trazem a mensagem que acende a chama no coração, que tira a pessoa do desespero, muitas vezes tira a pessoa do pântano, trazendo esperança, amor, confiança. Então, quando nós vamos olhar tudo aquilo que a igreja vem defendendo, as penas eternas, nós vamos compreendendo que essa religião específica, logo, logo ela vai se suicidar, porque as bases vão se perdendo. As bases no demônio, nas penas eternas, não existem mais. Sabemos nós que Deus enviou Cristo justamente para nos salvar. E a pergunta que fica, por que então, depois que o Cristo foi embora, nós ficamos aqui as tentações dos demônios? Deus não mandaria mais nenhuma mensagem, nenhum mensageiro para nos ajudar? Muitos viveram com Jesus, outros não tiveram oportunidade, outros desconhecem a mensagem, outros morrerão sem conhecer esses ensinamentos. Por que Deus não enviaria novas mensagens, novos mensageiros? Deus, que tudo sabe, não sabia que a sua mensagem poderia se desvirtuar, se corromper? Então, será que somente lá na época de Jesus, há 20 séculos atrás, nós não teríamos mais nenhum intercâmbio? Será? Na verdade, temos, e a todo momento somos nós surpreendidos com a boa nova. São os que a igreja chama de demônios, que são os verdadeiros mensageiros de Deus, nos trazendo ânimo e alimento ao coração. O mesmo fizeram com Jesus no passado, desacreditaram, fizeram-lhe sofrer, fizeram silenciar. E Jesus falou o quê? Reconhecerei a árvore pelos bons frutos, não é isso? Então, tenhamos calma, tenhamos paciência. Possamos olhar os bons frutos que saem da árvore do Evangelho, da doutrina espírita. Reconhecerei a árvore pelo fruto. Assim fizeram com Jesus também. Diziam que ele trazia a magia, a feitiçaria. E hoje, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o ser principal, inclusive, da igreja, que acho que esqueceu o passado. Após 20 séculos da palavra do Cristo, poucos de nós, para não falar quase nenhum, a pratica de verdade, a conhece de verdade, a coloca em prática de verdade. E é por isso que Deus, em sua misericórdia, envia prepostos diariamente, a fim de trazer, reviver, difundir a mensagem do Cristo, que está tão esquecida, está tão abandonada. E aí ele traz, finalizando a passagem da pastoral, não é indigno de celestes mensageiros, dizeis vós, transmitirem suas instruções por um meio tão vulgar quanto das mesas falantes? Então, como que um mensageiro poderia vir falar por um meio tão vulgar das mesas falantes, né? E aí a pergunta é, Jesus não deixou a sua morada tão maravilhosa, tão celeste, para nascer num estábulo, uma manjedoura? Então o Espiritismo também traz as coisas simples. O Espiritismo não vai atribuir práticas vulgares a espíritos superiores. Pelo contrário, mas ele vai entender a simplicidade. É um começo. As mesas girantes serviram de prova da existência do mundo espiritual. Nos basear a comunicação com o plano espiritual, com as mesas girantes, com o princípio, com o início, com a simplicidade, não cabe. Era um movimento necessário para chamar a atenção para um plano espiritual, para um mundo completamente desconhecido, que era o mundo espiritual. Era simples como tudo. Como nós poderíamos imaginar que de uma simples manjedoura sairia a palavra?
que transformaria o mundo, que foi Jesus, da simplicidade. Da simplicidade. E aí nós buscamos, lá no capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E aí faz todo sentido que ele vai trazer referência à doutrina espírita chegando até nós. E Jesus vai dizer: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, não é o Espírito Santo, é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que foi dito. Então, Jesus nos promete um novo Consolador depois da partida dele. Ele mesmo deixou isso bem desenhado, que o mundo naquela época ainda não podia conhecer, que ainda não estava maduro o suficiente para compreender. Se o Espírito da Verdade tinha que vir, ele vinha ensinar coisas que o Cristo não havia ensinado. Outra vez coisas que nós iríamos esquecer, nós não teríamos compreendido por algum motivo. O Cristo fala de um Consolador futuro, e que nós sabemos que é o Espiritismo, que vai nos trazer o conforto. O Espiritismo vem justamente cumprir a promessa do Cristo, vem abrir nossos olhos, nossos ouvidos, os olhos de ver, ouvidos de ouvir. O Espiritismo vem levantar o véu sobre o mistério da humanidade, do universo, vem fazer que o homem compreenda de onde vem, para onde vai, vem trazer consolação aos corações. Muito mais do que isso, o Espiritismo vem atrair para os verdadeiros princípios da lei de Deus, colocando ali pela fé inabalável e pela esperança no caminho correto, trazendo a claridade do Evangelho. Mas ainda hoje, milhões e milhões de criaturas possuem a fé baseada em crenças do passado. Mas o bom é que o Cristo vem e nos concede a luz do Evangelho para que as nossas análises possam ser mais claras, mais nítidas, mais precisas e mais verdadeiras. Só o conhecimento com Jesus representa a claridade transformadora da vida. Quando nós olhamos em Jesus e trazemos para nós, trazemos para a doutrina, é que nós vamos transformar a nossa vida. Porque o Cristo realmente é o Messias divino, é o Messias prometido, é o Filho legítimo de Deus. A sua palavra realmente é a verdade, mas a condição verdadeira deve ser seguir e praticar os seus ensinamentos. Então, que possamos ter calma para que a árvore dê bons frutos, porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Mas não é só admirando Jesus, é preciso seguir e praticar os seus ensinamentos. E a doutrina espírita nos pede isso a todo momento. Possamos regaçar as nossas mangas e trabalhar a fim de que possamos progredir a espíritos superiores. Agradeço imensamente a participação de todos. Peço desculpas se travou algumas vezes, porque para mim apareceu travando algumas vezes. Na semana que vem nós vamos falar justamente da proibição de evocar os mortos, da onde vem essa proibição da igreja em conversar, em dialogar, em fazer o intercâmbio com os mortos. E aí nós finalizamos a primeira parte na semana que vem. Desejar um grande abraço, um beijo no coração de cada um, que tenhamos aí um Natal repleto de amor, de alegria, de inspiração, possamos florescer amor no nosso coração e que possamos deixar a fraternidade guiar as nossas vidas. Fiquem com Deus.